Olá, pessoal! Hoje eu convido vocês a participarem comigo de um bate-papo edificante. Eu estou numa casa linda e quem me recebe nessa casa linda é minha amiga Fernanda Brum. Ai, Olá, que Fernanda. alegria, Helena, coisa Obrigada. boa. E a coisa boa é a gente seguir conversando aqui com eles, aquilo que a gente já vinha falando. Né? Antes, porque a vontade que dá é passar o dia todo aqui batendo papo, matando saudade da Helena, que a gente tem tanto em comum, a gente tem tanta história junto. Eu adoro estar com você. Também. Sempre. Amo estar com você também. E a gente está aqui na casa da Fernanda, as crianças estão em casa, então de vez em quando você vai ouvir uma vozinha, um choro, alguém querendo mamãe. Ah, meu Deus! E é nesse ambiente doméstico que a gente vai bater um papo com vocês. Algo acontece quando rasgo o meu coração. Mas, Fernanda, me conta primeiro. Como é que tudo começou? A sua história com Deus, como é que tudo começou? Bom, eu nasci num lar evangélico, né? As pessoas, às vezes, por causa do meu testemunho, acham que não. Acham que eu me converti e depois a família veio, mas não foi assim. Eu nasci numa casa daquelas do reteté. É mesmo? É. Fogo puro? Fogo puro. Minha avó era dirigente de culto de consagração. Ela era auxiliar da irmã Dorinha, uma irmã muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que, assim, moveu o Rio de Janeiro num avivamento muito grande. Uau. As pessoas paravam com a ambulância na frente do culto delas e saía, assim, da ambulância, deixa a maca aí, oravam, na hora a pessoa saia curada. Meu Deus. Então eu fui criada num ambiente de muito milagre. Foi onde eu aprendi a ungir com óleo. Foi onde eu fui batizada com o Espírito Santo com 4 anos de idade, com variedade de línguas, interpretação de línguas. Foi um negócio assim tão forte que mais tarde eu falei, poxa, mas não é assim em todo lugar, não. Eu achava que porque lá em casa acontecia... Em todo lugar era assim. Em toda igreja, em todo lugar era assim. E eu levei um tempo para me adaptar quando voltei para Jesus, aos 16 para 17 anos, a me adaptar à ordem atual da igreja neopentecostal, das igrejas históricas, enfim. Mas isso era muito gostoso. Essa escola que eu tive de adoração e de busca na casa da minha avó foi algo que me valeu pro resto da vida. Isso aí me printou, sabe? Foi um carimbo sobre chamado, né? Eu chegava do baile muito doida e a minha avó dizia assim, ô filha santa, filha boa, senta aqui pra gente conversar. E eu ficava assim, verde, né? Porque eu sabia que ela sabia onde eu estava. E como é que... onde aconteceu esse ato? Quer dizer, você aos 4 anos de idade, então, você tinha essa vivência na sua família, na sua casa. E aí você já falou, aí eu chegava do baile, tinha que encarar a minha avó. Qual foi a idade que você começou a se sentir atraída por outras coisas? Foi dos 13 aos 16 anos, quando os meus pais se divorciaram. Então, o divórcio dos seus pais foi um divisor de águas? Foi. O divórcio dos meus pais desmoronou todo o sistema familiar. Uau. Porque eu estudava piano nessa época, eu tocava, estudava piano, lia partitura, eu tocava instrumentos, né, violão também, e era muito ativa na igreja. Meus pais eram muito ativos na igreja, dirigiam culto de libertação, meu pai dirigia o coral da igreja, então a gente tinha uma família assim, regrada, né, no começo da Igreja da Graça, aqui no Rio de Janeiro. Meus pais foram líderes ali em Madureira, na Igreja da Graça de Madureira. E ali eu tinha todo um sistema organizado dentro da igreja. Quando eles começaram a prosperar na empresa que tinham, começaram a abandonar um pouco mais a igreja e a tragédia veio. Uau. A tragédia chegou quando eu tinha 11 para 12 anos, mas se desenrolou aos meus 13 anos. Foi aí que eu enfiei o pé na jaca, no mundo. Ali eu conheci o álcool. E eu trabalhava com música, eu comecei a desfilar. Meus pais sempre me apoiaram em tudo, isso eu não posso reclamar. Meus pais eram quase onipresentes nessa época, com medo do mundo, do que estava acontecendo comigo no mundo. Tiveram muita paciência e montaram aquela guarda ao meu redor, mas não conseguiram me impedir de tudo, porque os pais não conseguem impedir a gente de viver. É verdade. Não conseguem impedir a gente de errar. Verdade. Uma frase da minha mãe que é interessante é a seguinte: eu te dei até o direito de errar. Ela sempre me diz isso. E você sabe que isso me deixou mais forte, porque eu tinha o direito de errar e tinha condição de voltar. E a minha avó era aquilo, filha boa, filha santa, vamos orar. E sabendo que eu estava assim, de cabeça para baixo no mundo, vamos orar, vamos buscar a renovação do batismo com o Espírito Santo. Eu ajoelhava com ela
glória, 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 glória. E dentro de mim eu dizia assim, eu sei que eu não vou receber nada de renovação, tô toda errada. Mas ela fazia isso de propósito. Ela sabia que tinha que me atrair de volta. Aí com 16 anos, eu já estava assim, fazendo teatro, desfilando. Tinha uma agência que me contratava para pequenos comerciais, tanto gravando esses jingles como aparecendo nas fotos e tal. Eu era mais modelo fotográfico nessa época. Então você era modelo, você já tinha tido um contato com a música? Sim, eu era amadora, mas eu andava no meio de profissionais. Sim. Eu tinha muitos amigos profissionais, mas eu ainda não tinha me profissionalizado nem no teatro, nem como modelo, nem como cantora. Eu era morra de rir, tá? Eu vou contar uma parte aqui do livro para você. Conta tudo. No livro eu conto mais, mas eu era backing vocal de um grupo na época da lambada. E eu era uma crooner que dançava. Meu pai do céu! Então assim, não dá para imaginar, Fernanda. Então, Revelações de Fernanda. Então, como eu cantava e dançava, eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e atuava e tal, eu tinha mais emprego, né? Do que as outras pessoas. Você era cheio de talento. utilidade, cheio de talento. Pois é. Você estava vivendo um quadro que, de repente, estava tudo favorecendo a você a desenvolver as suas habilidades no mundo, né? Sim. Tudo estava favorável, te atraindo para esse lado. Sim. O que quebrou isso? O que fez você voltar? Eu larguei tudo na hora de um contrato secular. Sério? Conta isso. Uma gravadora secular, que não existe mais, mas também não vou dizer o nome, né? E eu estava assim com um contrato para assumir o lugar de uma outra cantora muito famosa, que tinha ido para uma outra gravadora, que não estava dando muito certo. E eles falaram assim, olha, nós vamos te trazer para ficar no lugar dessa cantora. E aí, quando esse contrato chegou na minha mão, eu fui levada por uma outra amiga num centro de macumba para fazer não foi nem para isso, mas acabou sendo para isso no final, para fazer um pacto com o diabo para poder dar certo o meu contrato. Mas você sabia que já ia? Não sabia de nada disso. Meu Deus. Eu fui buscar um livro, faltavam muitas aulas de manhã, porque como eu trabalhava a madrugada inteira em estúdio, eu tinha que recuperar matérias. Aí eu fui na casa dessa amiga recuperar a matéria. Cheguei lá, a irmã dela estava virada numa entidade. Meu pai. E a casa dela, essa casa que eu fui encontrá-la, era um centro e eu não sabia. Lá dentro tinha aquelas imagens enormes e tal. E a irmã dela veio falar comigo incorporada lá fora. E falou, moça, tá com medo de mim? A entidade, né? Eu, como boa filha de crente, desviada, falei, tô com medo do diabo, nada, eu vou entrar aí, bababá, e caí nessa cilada de entrar. Quando eu entrei, a entidade pegou lá uma piteira, né, com um cigarro, falou, joga na encruzilhada, a primeira encruzilhada que você passar, pede o que você quiser que eu vou te dar, aquele contrato eu vou te dar. Meu Deus do céu. Fernanda, aí eu peguei... Que piração. Que piração, né? Eu parei de contar esse testemunho uns 10 anos. Assim que eu me converti, eu contava muito isso. Como eu me tornei pastora, pregadora da palavra, eu comecei a achar que algumas experiências eu podia incluir e acabou que isso foi ficando para trás e hoje Deus está trazendo isso de volta até aqui no programa contigo. E aí eu peguei a piteira, quando eu ia fazer o que a entidade mandou, Deus me lembrou dos cultos de libertação lá na Igreja da Graça em Madureira. A minha avó expulsando demônio. Eu falei, ué, esse bicho cheio de marra comigo aqui, lá na igreja cai todo amarrado. Burra eu não sou. Vou fazer pacto com quem é fraco. E devolvi a piteira. Foi o que eu pensei. Olha, mas aí o bicho ficou feio. Porque tava todo, né? Depois, bom, quando eu cheguei em casa, a minha avó tava de joelho. Que Deus tinha falado pra ela onde eu tava. Meu pai. Ai, Deus é lindo. Eu ainda peguei a minha avó orando assim, Jesus, tira minha filha de lá. Porque esse lugar emocional da minha avó comigo, né? Era de filha. E eu vivia um pouco também essa coisa de mãe com a minha avó. Por meus pais separados, eu vivia muito na casa da minha avó, das duas avós, né? Na minha mochila. Eu conto que eu morava na minha mochila nessa época. Então, eu cheguei em casa e minha avó estava, tira minha filha desse lugar, orando, orando, orando. A minha avó cismou de fazer 3 dias de desafio de jejum e oração por mim, nessa fase. E foram só 3 dias, Helena. Tem gente que jejua 15 anos, né? E eu fico pensando, meu Deus do céu, Deus respondeu a minha avó em 3 dias. Ou mulher que tem um joelho, tinha, né? Um joelho 00,
lá no céu. Quando o Diogreso orava, Deus falava, atende logo essa mulher, porque eu não aguento mais essa mulher falando comigo o dia inteiro. E ela orou. Pois bem, onde é que acontece o hiato, né? A separação, onde acontece o divisor de águas? Quando a minha avó jejua 3 dias por mim. Eu estava no auge da minha loucura. Eu tive um coma alcoólico, estava brabo pro meu lado. E aí, meu pai falou assim, vamos ver o Altos Louvores lá no Rio Sampa? Um grupo evangélico, bababá, bababá. Eu falei, pai, fala sério, né? Um grupo evangélico? Fiquei meio assim. Mas nessa época eu tive um arrebatamento. Antes do show. Eu tive um arrebatamento. E quando eu acordei desse arrebatamento, que é uma história bem longa, eu vi anjos, demônios, aquela batalha toda. Eu levantei, peguei minha mochila e fui para casa do meu pai, que estava morando na casa da minha avó. Meu pai morava com a minha avó nessa época. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a contar para minha avó o que estava acontecendo, para o meu pai o que estava acontecendo, a minha avó dizia lá dentro da casa assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Era essa avó que estava orando por você ou essa avó que estava orando por mim. Uau. E eu comecei a dizer pro meu pai, eu saí do corpo, aí apareceu um anjo, aí apareceu um demônio. Eu falo muito com as mãos esbaforidas. Meu pai parou, olhou pra mim desviado, meu pai nessa época. Falou assim, tá bom, mas e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou buscar poder de Deus. Aí ele olhou pro telefone assim, o telefone fez assim pra mim, né? Vem. Eu peguei o telefone e comecei a ligar. Ó, fulano, eu não canto mais, você pode colocar fulano no meu lugar. Tinha os subs todos, né? E fui fazendo isso, ele falou... Isso tudo por causa da experiência que você teve de arrebatamento. Uau. Eu vi anjo, vi demônio, Deus Isso falou comigo. Isso foi resultado dos 3 dias de jejum da sua avó. Meu pai. Oh, glória a Deus. Tá assistindo aí, tá desanimadão com o que você tá vivenciando? Levanta. Vambora, põe o joelho no chão e jejua, gente. Jesus responde. Eu estava no auge da minha rebeldia. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, Eva. Com 16 anos, Fernanda? Com 16 anos eu comecei um pouco antes isso. E eu escondido dos meus pais. Eu lembro que a minha mãe achou um maço na minha bolsa uma vez. Aí escreveu assim na caixa do maço, que era um maço que tinha uma caixa. Assim. Escreveu assim, fofa, por amor, não fume. E fechou. Quando eu achei aquele bilhete, fiquei com tanta raiva. Mas fiquei também com vergonha. Mas também me senti amada. Sabe? Foi uma mistura. Uma mistura de tudo isso. Mas ela não jogou fora o meu maço de cigarro, minha mãe. Ela escreveu no maço de cigarro, guardou e botou na minha bolsa de volta. E não jogou fora. Eu fiquei assim tão revirada com aquilo, sabe? Com vergonha da minha mãe ter visto aquilo. Mas olha, quando eu me converti foi de uma vez. Eu cheguei no Rio, que tinha lá no terreno do meu pai e da minha avó, e joguei. Aí eu joguei as argolas, porque eu achava que eu tinha que ser crente igual a minha avó. Minha avó era muito tradicional. Joguei as argolas fora, joguei o maço de cigarro. Eu falei, não quero saber, eu quero me desintoxicar. Tudo que a igreja disser pra mim que tá certo, eu vou fazer. Então eu fui ao extremo. E aí, já comecei imediatamente a buscar poder de Deus. Eu não sabia onde tinha uma igreja, assim, perto da minha casa. Eu ouvia a minha avó ouvindo no rádio, Deus é Amor. Então eu pegava o trem em Rocha Miranda, ia pro centro da cidade, assistia o culto na Deus é Amor, culto de libertação. E eu chegava lá e dizia assim, gente, bota a mão na minha cabeça, expulsa os demônios que estão em mim. Você radicalizou mesmo, Fernanda. O povo me sacudia. E eu ficava achando que eu ia cair endemoniada. Não, mas Jesus já tinha me libertado no louvor. Isso que eu tenho que te contar. Conta. Meu pai me levou no show do Altos Louvores. Nesse inteirinho, então, nesse turbilhão. Então naquele show que você não queria ir a princípio. Eu falei, pai, tá doido, esses crentes não sabem cantar. Eles não sabem fazer aquele bando de música sertaneja. Eu tinha um preconceito com música gospel, sabe? Eu me achava assim... a bambambam, porque eu vinha do secular, tudo que vinha do secular fica achando pra ensinar a gente a fazer as coisas. Verdade, é uma soberba mesmo. Uma soberba. Eu sei porque eu já passei por essa mesma escola. Pois assim. Aí eu dizia assim, pai, esse povo não sabe tocar, não sabe atuar, não sabe fazer nada. O que eu vou fazer lá? Meu pai disse, vamos lá. Eu me arrumei pro show, né? Me vesti pra matar. Botei meu par de lentes de contatos azuis, pintei o meu olho até aqui. Eu tinha um cabelo chitãozinho chororó, que passava um gel assim, anos 90, né? De rir. Aí, aquele cabelo todo papapá. E fui pra fila. Aquela blusa, quando apaga a luz, né? A luz negra, eu fui pro show, né? Um tamanco, tô na área, as calças todas rasgadas, igual da Rosana. Até o pé. Beijo, Rosana, ó. Eu te amo. Qualquer hora dessa a gente vai se encontrar aqui na Barra da Tijuca, né? A gente ainda não se viu pessoalmente depois de tantos anos, assim. A gente só fica mandando recado uma pra outra. Mas aí fui com aquela calça bem, né, da época, como eu me vestia pra show.
Quando eu fui pra fila, gente, como crente atrapalha Deus, né? Por quê? Como crente atrapalha Deus. Já tô entendendo. Quando eu entrei na fila pra assistir o show, eu só vi aquelas irmãzinhas do coque. Quase te apedrejando. Misericórdia, misericórdia. Super. Misericórdia. Eu fui andando, desfilando, tá. Eu falei, viu, pai? Por que eu te falo que esses crentes são chatos e tal? Meu pai, vamos lá. Entrei, sentei, meu pai comprou um camarote, fiquei bem isolada, né? Começou o show. Bam, 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 bam. Quando abriu a cortina, Helena, eu olhei e falei, pai, para tudo. Meu pai, que foi? Você tá gostando? Você viu? E luz, e pá, tá. O que foi, minha filha? Tá gostando do show? Eu, pai, quem é aquele louro no teclado? Ai, meu Deus do céu. Meu pai, não, eu não trouxe você aqui pra isso, pelo amor de Deus, todo louro bonito é noivo, é casado, na igreja você não vai, não é assim não, meu filho, tem que orar muito pra arrumar um crente, né, ele falou logo. E eu parei, era o Emerson. Meu pai. Que tava no teclado. O louro bonito do teclado era o seu marido? Era o meu marido. 2 anos depois eu conheci. Então, naquela noite você não conheceu? Não, imagina, ele era noivo, eu namorava outra pessoa. Sério? Todo mundo enrolado na vida. Olha, Jesus fez uma aí Jesus desenrolou e promoveu o encontro? Não. 15 anos de casado. Bom, sensacional. Aí o que aconteceu? Eu saí de lá, comprei todas as fitas cassetes e os discos, lembra, né? LPs, vinil. Comprei e levei pra casa. Helena, a minha libertação aconteceu no meu quarto. Uau. Eu colocava as fitas e caía no poder de Deus. Eu não sabia o que era isso. Não tinha visto isso. Estava ainda começando a se mover na igreja, né? Mas eu já vivi isso dentro do meu quarto. Eu caí no poder de Deus, ficava no chão. Uau. Horas. 8 horas seguidas. 10 horas. A minha mãe abria a porta, botava comida para mim, fechava a porta. E eu em cima da Bíblia, estudando e orando. E o que ela achava disso? Fernanda, você tá ficando fanática? Ela chegou a achar. Teve um dia que ela falou... Porque você foi de um extremo para outro, né? Ela, pelo amor de Deus, você é uma menina, você tá horrorosa. Passa um batom, usa uma maquiagem. Eu dizia, mãe, eu tô me desintoxicando, eu preciso achar o meio termo. Mas eu tô me desintoxicando, eu preciso saber o que eu posso usar. O que o Espírito Santo quer que eu seja. Uau, eu tinha muito forte medo demais isso. De magoar o Espírito Santo, porque eu já tinha vindo de uma lama tão grossa, e eu tinha vivido o batismo com o Espírito Santo aos 4 anos, então eu sabia o quanto eu tinha magoado ele com esse tempo que eu fiquei fora. Então, a minha oração para o Espírito Santo no meu quarto era essa: Espírito Santo, eu não quero te magoar. Tudo que a igreja me disser, eu vou fazer, a inocência da gente, né? Eu vou fazer. É sem brinco, é sem brinco. É sem calça comprida, só de saia. É sem esmalte. Depois eu fui ouvindo o Espírito Santo foi me dizendo o que era o quê. O que era doutrina, o que era pra mim, também tinha isso, né? Pra algumas pessoas tem coisas que são necessárias. Que é muito particular. Isso, é né? muito particular. O que me faz tropeçar não necessariamente vai fazer você tropeçar. Então, assim, a minha conduta de roupa tem a ver com isso tudo, né? Com as batas que eu uso, com o meu cabelo, tem tudo a ver com o que eu ouvi nesse tempo. Lá no de quarto, Deus. de Deus, para mim. Para você. Para mim. É isso. O que não é doutrina. Sim. O que não necessariamente se repete na sua vida, na vida de quem está ouvindo a gente agora. Mas olha, eu passei assim anos, muitos anos, deitada no meu quarto rosa. E aí as meninas começaram a aparecer para eu discipular. Que foram a Êxila, a Lislane e tantas outras que me discipularam. Então, eu essa também amizade de vocês vem daí. Começou lá no quarto rosa. Gente, e a Êxila era do Altos Louvores, a Lislane era do Altos Louvores, o Emerson tocava também com Altos Louvores. E eu comecei a andar com elas e elas comigo. Então elas me equilibraram também. Fernanda, olha, pelo amor de Deus, né? Não vai usar esse boot com essa saia. E começaram a me arrumar. Porque aí comecei a fazer seminário. Com 17 anos, eu entrei num seminário internacional que foi para mim uma grande escola. Eu estudava, trabalhava e dava aula. Era tudo muito simultâneo. E você é muito jovem, né, Fernanda? Muito jovem, intensa, né? Menina, que vida intensa essa sua, Fernanda. Não é? Deus tinha pressa, né? Deus tem pressa. Deus tem pressa. E aí nós começamos a orar horas,
naquele quarto rosa, minha mãe chegava, por favor, eu preciso dormir. Eu trabalhei o dia inteiro, vocês podem orar mais baixo? E a gente botava fogo nas paredes do apartamento, no prédio. E eu comecei a ganhar almas dentro do meu condomínio. Aí tinha uma célula, inventei uma célula, não sabia que as células Deixa eu só abrir um existiam. parênteses aqui, senão o povo vai pensar que você é uma incendiária. Ela não estava colocando Ah, fogo literal, gente, não, tá? Não, botando fogo na oração. Fogo na parede. Fogo na parede, Fogo no oração. chão, era tá? oração. Orando, Calma. orando. Não dá calma nessa hora. A Fernanda, além de tudo, era Não, incendiária. mas eu quase botei fogo na cozinha. Sério? De verdade, literalmente. Deixa eu contar isso pra vocês, é muito legal. Muito legal. Eu, nessa fase, eu já tinha uma célula dentro do meu condomínio. Eu fiz uma conta rápida. Eu falei assim, vamos lá. 4 apartamentos por andar, 4 andares cada prédio, 27 blocos. Nossa, eu tenho quase 4 mil pessoas aqui para evangelizar. E comecei a ganhar o condomínio para Jesus. As pessoas vinham. Né? Então, eu já tinha um cultinho lá em casa, dessa loucura toda que acontecia no meu condomínio. E chegou a hora de eu fazer um contrato com uma gravadora, porque o Emerson, na verdade, minha turma secular fez um disco para mim, que é o Feliz de Vez. E me deu esse tape. A minha banda secular tocou e falou, já que você quer ser cantora evangélica, não canta mais pro mundo, fiz um pacto com Deus. A gente quer que você siga no seu talento. Eles me deram esse tape, que foi o Feliz de Vez, que foi distribuído por uma gravadora, só 1000 peças, e eles não acreditaram muito, deixaram pra lá, não fizeram o segundo. O Emerson apareceu na minha vida nessa época, investiu em mim, casou comigo. Trabalho completo, barba, cabelo, bigode. Tudo uma vez nós casamos. Casou comigo, investiu em mim. E aí, nessa fase do primeiro disco, eu não tinha um contrato. Eu tinha aberto mão do outro contrato, lembra? Com a gravadora secular. Sim. Eu devolvi o calhamaço, o contrato para a gravadora e disse, não, muito obrigada. Você é louca, bababá. Mais tarde, o que eu fiz? Eu não tinha um contrato, eu não tinha uma gravadora. E o Espírito Santo falou comigo, faz um contrato comigo. Uau. Isso Lá é bom, hein? Lá no Quarto Rosa. Ai, Quarto Rosa, famoso esse. 10 horas debruçada sobre todos os produtos que você pudesse imaginar, eu adquiri, assistindo horas da Valnice Milhomes, aqueles programas de televisão maravilhosos, né? E eu ali dentro, minha mãe me deu uma televisão, me deu um videocassete na época, então eu gravava, as minhas amigas gravavam, a gente assistia. Eu fiz um contrato com o Espírito Santo. Escrevi todos os meus deveres, minhas obrigações, o que eu esperava do Espírito Santo, a distribuição nacional, internacional, a divulgação do meu trabalho, né, como é que eu não sabia por onde começar. Assinei, botei o pontinho, e fiquei, meu Deus, e agora como é que o Espírito Santo vai assinar esse contrato, né? Aí ele falou, pode assinar por mim, porque eu tô em você. Uau, assina. Inspiração, Fernanda. Aí eu assinei. E agora, como é que eu vou mandar esse contrato pro céu? Né? E dentro de casa, com aquele contrato. Eu vou tacar fogo nesse contrato. Aí fui pra dentro da cozinha e taquei fogo. E quase foi fogo quase na cozinha. Fogo na cozinha. Ai, que coisa. Mas olha, a chama subindo e eu, língua estranha no poder de Deus. Recebe agora, Senhor, o meu contrato, a minha vida. Você estava sozinha em casa? Sozinha, meus vizinhos já estavam acostumados com a piração. Agora, Senhor, o meu contrato é contigo. O Senhor distribui o meu trabalho. O Senhor vai levar as nações. Quando acabou, eu fui pro quarto, deitei, orei, chorei e dormi. Né? Quando eu fui pro culto de consagração que a gente frequentava, porque aí eu já tinha um carro que eu tinha ganhado do seminário. Eu já pegava as meninas em casa, a Exla e a Lislane botava, cada uma botava R$1 de álcool. E a gente ia pros balacobaco, né? Pra orar. Joelho no chão. Vocês eram quantas meninas? 3, 4? 3, 4 meninas. Às vezes 5. Tinha a Carlona também, que era quem me discipulava. A comunidade da Vila da Penha, que foi o lugar onde eu fui discipulada, ensinada, mandava uma jovem discipular a outra. Entendi. E esse grupo foi ficando maior. Todo mundo desse Quarto Rosa foi soprado para as nações. Glória, né? Rendeu o Quarto Rosa. Rendeu esse Quarto Rosa. Então, nessa época, a gente andava em muito culto de consagração, que a gente conhecia alguns muito sérios, né, muito bons. Quando nós chegamos para cantar em um deles, Deus levantou uma profeta e disse, minha serva, aquele contrato que você queimou na sua cozinha... Eu amo isso. Chegou na minha mão. Uau! Eu amo isso. Chegou na minha mão.
E eu digo pra você, faz a tua parte que eu faço a minha. Glória a Deus. Helena, o que é isso? O que é isso? Inspiração total. Coisa louca, né? Agora, contra fatos não há argumentos. Não há. Ninguém estava na cozinha com você. Não. Você nunca viu a mulher na vida e ela Não. chega e fala, eu vi o contrato que você... Foi a irmã Felicidade, o nome da irmã que falou isso comigo. Ainda olha o nome da irmã ainda, gente. Irmã Felicidade. Glória a Deus. Eu tava cantando, eu peguei o microfone para cantar, eixo da Lislane. Foi nesse dia também que Deus usou a irmã Felicidade para dizer, eu vejo 3 pérolas, um anjo veio e entregou uma pérola na mão de cada uma. E vocês são 3 pérolas. Deus está unindo vocês e vocês vão passar um grande tempo de missões juntas. A gente riu, porque cada uma era de uma gravadora. Eu sem gravadora, a Eixo era da Sonho Louvores, a Lislane estava no Altos Louvores ainda. A gente falou assim, ai meu Deus do céu, essa irmã agora viajou, né? E aí Deus faz o Voices 3 anos depois. Uau, Deus não viajou. Não, Deus não viajou. Então assim, a nossa vida, nossa adolescência com Deus foi uma adolescência intensa. Eu digo que Deus faz na adolescência da gente um suco do que vai ser a nossa vida. E até hoje nós vivemos esse quarto rosa. E Deus falou comigo sobre essa geração de adolescentes. São 450 mil seguidores no Twitter. 900 mil acessos em cada site meu. Deus falou comigo assim, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ótimo você ter entrado nisso. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem vivenciado hoje um tempo de uma geração buscando referências, né? E, às vezes, o garoto, a garota, vem, às vezes, de um referencial secular. Sim. Onde a idolatria é até estimulada, né? O ídolo, ele vive dessa doença mesmo, do fã, aquela coisa, aquele assédio, aquele calor do amor, de um amor que às vezes é meio deformado, porque a característica principal do fã é essa, que é um afeto tão doente que quando o cara, ele te ama, te adora. E aí você não corresponde a uma expectativa dele e aquele amor vira ódio. Vira ódio, isso pode acontecer. Né? E aí a gente tem visto isso sendo passado, transferido também para o público gospel. Às vezes as ovelhinhas vêm lá, têm uma experiência de novo nascimento, aceitam Jesus, mas ninguém ensinou para essas pessoas que agora o jeito de ver o ministro é diferente. E cabe a vocês que são idolatrados, vamos dizer assim, ensinar... Ou perseguidos. Ensinarem para essa geração, porque, afinal de contas, eles ouvem vocês, eles escutam vocês. Você acha que é por isso que Deus está te despertando para isso? Apacenta o meu rebanho, discipula, porque você tem uma legião de fãs. Eu já tive a oportunidade de ver alguns assim, bem alterados, né? Jesus, tem misericórdia da Fernanda, Senhor. Ajuda a tua filha. E você acha que daí que vem essa sua inclinação a querer se comunicar, a estabelecer uma comunicação com o público adolescente e discipular essa geração? Sim. Eu tive um momento muito radical, né? Não apenas um toque. Eu comecei a brigar com eles. Muito. Brigar e queimei as cartas e queimei não por raiva, entreguei ao Senhor em adoração. Respondi todas, né? Eu tinha um departamento para responder correspondência. Eu pagava 2 pessoas para trabalhar. Eram arquivos e arquivos de cartas e tudo. Um dia Deus disse para mim, essas cartas são minhas. Me dá essas cartas. E eu fiz uma fogueira enorme, coisa de fogueira, olha só. E entreguei, é uma incendiária, essa menina. Entreguei ao Senhor e chorei em cima e orei por eles, como quem ora por filhos. E Deus falou comigo assim, não brigue com eles, ensine a eles. Isso. E aquilo foi tão tremendo para mim, tão forte, que eu comecei a sonhar com essa geração. E aí que o Espaço Curiosidades começou a acontecer, porque eu tinha aquela postura muito profética, muito brava. Deus falou comigo, você precisa traduzir essa mensagem para essa geração. E eu comecei falar mais a língua deles. Eu comecei a fazer um programa mais descompromissado daquela minha postura profética, do seminário, aquela coisa toda mais adulta. E recebi muitas críticas. As pessoas me escreviam dizendo, você tem um espaço desse, você tem que fazer coisas mais sérias. E eu estava na direção de Deus para falar com a juventude. Sim. E eu comecei a me comunicar com esses jovens de outra maneira. Eles começaram a ver o que eu fazia na estrada. E Deus falou comigo assim, a fama é um espírito. E ela andou comigo. A fama não pode te dominar. Você tem que dominar a fama como eu dominei a fama. Jesus andou com a fama.
no meio das multidões. Mas ele dominou a fama. Mas ele dominou a fama. A fama trabalhava para ele. E não ele para a fama. Então eu comecei a colocar a fama no lugar dela. Senta lá. Fica aí, porque foi o que Lázaro viveu também. Lázaro ficou famoso. Sim, imagina. E as multidões vinham para ouvir a Lázaro. Deus falou comigo, você é Lázaro, eu te tirei do sepulcro, levanta e prega, agora espera. Porque procuravam matar também a Lázaro. Vão tentar te matar. Também vão te perseguir. Então essa lucidez que veio sobre mim e essa responsabilidade de trazer para essa geração o que eu vivi. Aí o livro desentupiu. Porque eu tinha vergonha de lançar o livro, eu vou ter que falar da minha intimidade, das histórias terríveis, e Deus começou a fazer. E eu comecei a escrever e chorar, e eu chorava no avião, assim, de soluçar, pensando, agora, nesse texto vai ter uma moça, uma menina, que vai se identificar comigo, que vai ler, e vai entender que eu passei por isso. E assim, e o livro foi saindo debaixo dessa revelação. Mas eu clamei ao Deus dos céus, e Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me, 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 liberta-me. Me fala sobre o Liberta-me. Como que nasceu Liberta-me? Ai, Helena, o Liberta-me foi, até hoje, o disco da minha vida. É porque a gente sente uma mudança de tom, né? De intenção, de um amadurecimento, não sei. Talvez Também a não sua sei vivência. o que é. Eu não sei o que é ainda. Eu vou descobrir daqui a 2 anos o que foi o Liberta-me. Não tem nada parecido, eu nunca fiz nada parecido com o Liberta-me na minha vida. Ele parece com o livro, sabe? Foi uma coisa muito estranha. Porque os clipes, tem um dos clipes, por exemplo, que a gente vai fazer em cima de um capítulo, que eu tomo um soco no nariz. É uma coisa assim Uma história que você viveu. Uma história que eu vivi, de violência, né? Uma violência de um ex-namorado. E eu pensei, meu Deus do céu, eu vou contar isso pro Brasil? E o Espírito Santo falou, vai, porque tem jovens vivendo relacionamentos assim, de violência. Tem jovens apanhando, elas precisam descobrir que não é assim não, que eu não quero isso para elas, que eu quero transformar a vida delas no que eu sonhei para elas. E então, assim, o Liberta-me foi um disco tão sofrido, tão difícil de fazer, mas tão prazeroso, tão forte, sabe? Liberta-me foi uma canção que eu compus aqui na sala da minha casa, com a Ariane, baseada na vida do povo hebreu no Egito, né? E com o som dos tijolos na minha cabeça, com o som da marcha do povo hebreu, escravo no Egito, e como se eu estivesse assistindo eles trabalhando e aqui, sabe, na minha cabeça, e eu me identifiquei com aquilo e com o que eu estava vivendo na época, e eu precisava viver essa libertação ministerial, emocional, profissional, porque eu estava presa, Helena. Agora eu vou revelar isso de uma maneira mais intensa. Hoje é a entrevista das revelações, né? Olha isso, meu Deus. Presa, e Deus falou comigo, você tem meio tempo agora para fazer o que eu te mandei fazer. Você já gastou meio tempo, você tem outro meio tempo para fazer, então faça. Eu estava presa na religião, presa no medo do que as pessoas podiam achar. Eu tinha perdido a minha naturalidade. Eu sou a pessoa que unge com azeite na cabeça, e eu unjo com uma jarra de azeite, eu não unjo com o dedinho na cabeça, sabe? Eu tenho características de pregar, de orar, de ir, de fazer, e eu tinha sido atada religiosamente nisso. Por quê? Por causa do temor, da opinião do outro. Da denominação. Eu sou pastora batista, Helena. Tem essas questões, as diferenças denominacionais, às vezes, elas nos aprisionam. E eu sou muito obediente. Então, eu tive que me adequar a uma série de coisas. Eu faço parte de uma igreja tradicional, de uma igreja que, apesar de tradicional, é avivada. Coisa louca, né? Coisa louca. Essas são as características do nosso Brasil. O que é que traz características de avivamento para a igreja? Não é o burburinho. Não é mesmo. Né? E Deus me tratou na minha igreja. Isso foi tão lindo quando eu fui
de uma igreja batista para outra, né? Já há 6 anos. E ali eu fui discipulada pelo pastor Josué, fui ensinada, fui levada a um equilíbrio, isso foi muito bom para mim. Só que chegou uma hora que Deus falou para mim assim, rompe, né? Não com o que o pastor Josué me ensinou aqui, isso de maneira nenhuma, isso foi adquirido, foi absorvido, ele foi um grande discipulador e é um grande discipulador meu e do meu marido, até nisso, até para eu romper. Foi ele que falou para mim no Congresso de Mulheres, vai lá e unge sim, não é tipológico, não é o que você faz na simbologia, que é a sua área de estudo, você estudou tipologia, estudou, é a tua área, vai lá e unge, e segurou essa onda comigo. E de repente Deus fala a mesma coisa que meu pastor falou comigo num sonho, falou, chega, você não pode mais segurar o que eu te dei, seja quem você foi chamada para ser o que você é, e acabou o tempo de segurar a onda, liberta-te. Liberta-te. E aí eu falei assim, Senhor Jesus, e os medos? E os medos de ser julgada? Medo da crítica. A primeira coisa que aconteceu foi, eu parei de ser convidada para algumas igrejas. E eu falei, ok, problema nenhum. A segunda coisa que aconteceu foi ser liberta dos elogios e das críticas. Você tem que ser liberta das duas coisas. Das duas coisas. Dos elogios. Ai, que lindo que você está fazendo. Sabe por quê? O coração do homem é provado pelos elogios que recebe, né? Ué, por quê? É isso mesmo. Aí eu lembrei do meu pai dizendo, eu podia ter me dado mal. Por quê? Então, eu lembro de uma experiência que eu tive no Glória, aqui nessa casa, com a Alda Célia. A Alda veio orar comigo no quarto, exatamente dessa crise que eu estava vivendo. Que eu queria romper com tudo que Deus me deu para fazer, impondo as mãos sobre as pessoas e descendo no meio do povo, e olho na cabeça, que eu sempre fui, eu tinha recolhido isso, eu tinha me adequado religiosamente, eu estava sendo perfeitinha, não vou nem tanto ao mar, nem tanto à terra, eu tinha sido chamada atenção publicamente sobre algumas atitudes, então eu estava, não pelo meu pastor, tá, que fique bem claro, né? Então eu estava assim, muito bonequinha de louça. A Alda veio orar comigo no Glória. Eu tinha acabado de ter a Laura, estava de 20 dias de cesariana. Quando ela saiu aqui na porta, a gente tinha ficado orando ali no quarto, que hoje não é rosa, né? É branco. 1 hora chorando, uma agarrada com a outra. Quando ela saiu, Deus falou comigo assim, mergulha em mim. Aí quando eu bati a porta, que eu olhei para essa piscina, eu falei, como assim, Senhor? Eu tô de cesariana. Deus falou, mergulha em mim. Meu Deus. Aí o Isaac estava ali na sala assim, eu olhei para o Isaac, olhei para a piscina e dei distância, dentro da piscina. E saí nadando na piscina. Sim, Senhor! Sim, Senhor! Nadando na piscina. O Isaac, piscina! Atrás de mim. Isaac, nós temos que mergulhar em Deus. Ele, sim, mamãe. Saiu da piscina. De novo. E nós ficamos nadando aqui. Depois eu saí, liguei pra minha médica. Falei, eu mergulhei. Eu entrei na piscina. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então tá bom, então tá ótimo. Beleza. Então, liberta-me. Pra mim, é esse momento que eu vivi nessa piscina aqui, de casa. Mergulhei para sempre. Estou liberta dos elogios e das críticas. Não estou preocupada se você não vai mais me levar na sua igreja. Se você não vai mais gostar de mim por causa disso. Se você não vai mais comprar meu CD. Isso definitivamente é libertador. Eu estou liberta e estou obedecendo uma ordem de Deus assim, livre. Amém. Para cumprir o que Deus me chamou. Você. Eu tenho meio tempo para fazer isso, né? Pois então, aproveite o meio tempo, minha amiga. Glória a Deus. Fernanda, obrigada. Obrigada, Helena. Eu tinha muito mais coisa para conversar com essa mulher, gente, mas o tempo não me permite. Não, nós só temos meio tempo. Nós só temos meio tempo. Mas obrigada por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada pela confiança. Amém. Em mim e nas pessoas que Deus está colocando agora diante dessa tela. Amém. Assistindo. Eu tenho certeza que você não está aí por acaso. Você está aí porque Deus te colocou aí para liberar uma palavra sobre a sua vida, de encorajamento e de romper realmente aquilo que está tentando te parar o propósito de Deus na sua vida, né? Eu deixo vocês aqui com esse papo tão delicioso e eu espero que tenha edificado o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau.